que é a urticária, um grupo de doenças caracterizadas por urticas, angioedema ou ambos. E é importante diferenciar a síndrome urticária, de anafilaxia, das doenças autoinflamatórias, que agora está bombando, e da urticária vasculite. Então, urtica são as pápulas. Urtica são as pápulas eritematosas, pruriginosas, localizadas ou generalizadas, fugazes, essa é a característica principal, né? Desaparecem até 24 horas sem deixar lesão residual. Lembrar que isso aqui não é um eczema, é a grande diferença. Ah, é lesão de pele, é alergia. Não, isso aqui é uma urticária. A urticária não tem vesícula, não tem descamação, então não é eczema. O angioedema, para dizer que é um angioedema, ele tem que ser deformante e súbito. Ele tem que ser importante. Hoje mesmo nós recebemos uma paciente com indicação para angioedema, mas na verdade ela tinha um edema, porque ela tinha uma conjuntivite alérgica, coçava o olho ficava inchado. Isso não é angioedema. E como não descamava, não é eczema. É um angioedema sim, ó, importante. Então, porque pega a derme profunda e submucoso, a sensação é muito mais de ardor, de queimação do que de prurido. É uma resolução mais lenta, persistindo por até 72 horas. Essa paciente aqui, por exemplo, é por analgésico e anti-inflamatório. Então você toma um comprimido, mas essa reação vai perdurar 72 horas, independente da medicação que você usa. Corretíssimo, bonitinha, tudo certinho, mas ela vai demorar até reabsorver aquele edema profundo. Acho que é o lugar aqui, que é o sensor. Acho que o sensor é daqui, por isso que eu não consigo. Então, de uma maneira geral, eu vou falar daqui, eu gosto de falar de comunicação. De uma maneira geral, nós, nesses quadros de urticária e angioedema, nós vamos ter 50% dos casos são só urticária, 40% dos casos você vai ter urticária e angioedema, e 10% tem angioedema sem nenhuma placa. A classificação a gente já conhece, né? Aguda quando é menor que 6 semanas, crônica quando é acima de 6 semanas, e a urticária crônica ela pode ser espontânea, quando você não tem um fator externo conhecido, então ela pode ser por causa desconhecidas ou desconhecidas, mas não é fator externo, ou um fator externo, no caso das urticárias induzidas, nós vamos ter demografia, urticária fria, pressão tardia, solar, calor, vibratória, colinérgica, e as duas com mecanismos, a urticária de contato, que é por IgE, não é uma urticária classificada como induzida. Importante separar a urticária da anafilaxia, então, aqueles casos em que você tem não só as placas, né, as urticas, mas também alterações em outros sistemas, que não o cutâneo, então, via respiratória, gastrointestinal, né, via circulatória, respiratória. Então, aí é importante aquele paciente que começa com um quadro de urticária, chega na emergência e vê que esse quadro de urticária é de curto início, né, iniciou há pouco tempo, então esse paciente tem que ficar em observação para a gente poder identificar se isso vai evoluir para anafilaxia ou se é só uma urticária. E quem decide intervir esse ano? Nas publicações? Pode ter. Pode ter. Na verdade, a classificação de anafilaxia hoje em dia, para você considerar, você tem que ter um ou mais sintomas acometidos, né, ou você ter um paciente com hipotensão inexplicável. O paciente está bem, de repente faz uma hipotensão, ele não precisa nem ter lesão cutânea. Já é considerada anafilaxia. Professor, acho que a pergunta foi o que é essa incontinência? O que é incontinência? A incontinência é você, igual você tem uma crise convulsiva, você libera os esfíncteres. É esse tipo de incontinência.
síncope, o paciente fica completamente à mercê. Tá? As causas, né, são variadas, de acordo com o fator predisponente, então, infecções, né, neoplasia, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. De cada uma delas não, dos fatores mais comuns. Se eu estiver correndo muito, vocês falam, tá? Bom, o problema da urticária não é você saber o que é urticária, porque a lesão é clássica, a lesão você não tem dúvida que aquilo é uma urticária. O problema é quem causou a urticária, né? Então, a causa. São várias causas. As mais comuns são medicamentos para adultos e infecções para crianças. Então, alimentos, aditivos alimentares não é muito comum de ter urticária, exceto o glutamato monossódico por causa da síndrome do restaurante chinês. Estímulos físicos, infecções, doenças sistêmicas, neoplasias, ciclo menstrual e gravidez por conta de alterações hormonais, problemas emocionais. Os problemas emocionais, não existe urticária nervosa, né? Então fala, urticária nervosa, urticária nervosa. O estresse, geralmente, ele é um fator de piora, quer dizer, não é um fator desencadeante. Não é como, eu tive estresse e comecei a fazer urticária. Né? Pode acontecer? Pode, mas aí você vai ter um episódio e acabou. Não fica naquele negócio mantendo a vida inteira, tá? Então, urticária aguda, mais comum é medicamento. As causas mais comuns de urticária aguda é medicamento, alimento para adulto e para criança, infecção viral. Então, medicamentos, você pode ter urticária, tanto tomei em meia hora apareceu, como você pode tomar e 48 horas depois aparecer como uma reação mais tardia, reação do tipo 3, né, que é a doença do soro lácteo. Então, lembrar lá que a gente lembrar que nós comentamos que você pode ter uma reação que começa depois de 6 horas, mas se é urticária, a gente classifica como uma reação imediata. Tá? Isso é bem importante. Alimento é superestimado. Vocês podem ver que todo paciente que chega com urticária, na verdade, seja coção na pele, vai perguntar, você associa isso a alguma coisa? Essa alguma coisa vai ser sempre o alimento. Não comi nada de diferente. Eu comi presunto, comi feijoada, linguiça no feijão mais não sei o quê, fui pro churrasco, né? E ninguém lembra que se você vai pro churrasco, você às vezes toma um analgésico para enxaqueca, ou vocês vão pra balada, toma lá o remédio para não ter dor de cabeça, e aí come lá o pobre do churrasco, aí a culpa é do churrasco, mas ninguém lembrou que tomou um golpe que tem aspirina antes, e que é o causador da história. Ou então foi no churrasco, chegou em casa, meu churrasco de montão, tomou um sorrisal para poder dar aquela digerida boa, e aí a culpa foi realmente da linguiça. Então, não embarque nos alimentos da urticária. Quando a urticária é por alimento, é clássico. Eu comi o camarão e empolei. E eu já comi outras vezes? Não, nunca comi. Então, vamos observar. Então, toda vez que eu como camarão, eu fico assim. Isso sim. Hoje eu comi camarão, fiquei. Ontem eu comi, no dia seguinte eu comi presunto, fiquei. No outro dia eu comi não sei o que, fiquei. Aí pode já botar o alimento no final da linha. Tá? Aditivo alimentar. Gente, está pegando. O aditivo alimentar, ele não é comum. Boa parte das pessoas fala, não, porque eu comi um biscoito amarelo, eu não posso tomar um comprimido que seja amarelo que eu tenho urticária. A quantidade de corante que tem no comprimido amarelo, gente, é ínfima. Né? E o corante amarelo, ou corante, para poder te dar um urticário, te dar um prurido, tem que ser uma quantidade maior. Né? Então, esse suco em pó, que eu brinco que se apagar a luz ele fica fluorescente, esses clites, né? Tang, né? Tang laranja, então, é fluorescente. Então, a quantidade de corante que tem ali você pode ter uma degranulação de mastócito direto por conta da concentração. Tá? Mas não é comum. E não embarque nessa no comprimido
situações, lácteo que tem duas situações, principalmente na reação perioperatória. Então, é mandatório o paciente que vem com história de anafilaxia, né, na cirurgia, você investigar primeiro o látex. Vai investigar tudo, mas o látex é mandatório investigar. E existem situações que é chamada síndrome látex fruta, que é aquele paciente que você tem uma reação cruzada, né, um paciente que tem determinadas frutas com látex. Banana, abacate, maracujá, kiwi são os mais comuns. Reação à picada de inseto himenóptera, abelha, vespa, marimbondo, formiga e as infecções virais agudas. Quem atende pediatria aqui? Vocês têm visto urticária atualmente com criança? Atualmente, adulto e criança estão bombando de urticária. Esse último mês, com infecção viral. Começa com quadro viral, gastroenterite, febre, a evolução tá, febre, gastroenterite, né, dor, enjoo, diarreia, dá 2, 3 dias, urticária. As urticárias induzidas, então no calor, pressão tardia, dermografismo, urticária polinérgica, urticária ao frio, urticária solar. Eu vou deixar aqui 5 minutinhos para a gente falar do dermografismo, que é o mais comum que a gente recebe aqui. Então, o dermografismo é uma urticária induzida super comum, então 5% da população a gente refere o dermografismo. A gente tem que lembrar que existe pacientes com peles dermográficas, ou seja, é aquele paciente que refere que usa o sutiã, carrega uma bolsa, que fica o verdão vermelho, mas que não tem prurido, que isso não incomoda. E aquele dermografismo sintomático, que é que qualquer coisa que aperta coça, no que coça abre a urtica. Então, pressão leve, eu sempre perguntar em área de pressão, onde aperta a calça, onde aperta o sutiã na mulher, se carregar uma bolsa, carregar uma sacola, fica o verdão vermelho, aparece a placa, geralmente são verdões. E a pergunta clássica é, primeiro coça e depois empolga. Então, o paciente que sente uma pinicação vai coçar e quando olha tem. Ah, não, doutora, mas quando eu olho, já está a placa ali. Mas aí você pergunta se é nas áreas de pressões. Então, além dessas áreas, no bumbum se ficar muito tempo sentado, nas costas se ficar muito tempo encostado, se apoiar o braço tem. Então, nessas áreas de pressão é onde aparece a urtica. É muito comum, após o uso de algumas medicações, analgésicos, anti-inflamatórios, a amoxicilina é muito comum. Anticoncepcionais, álcool, calor, o emocional sempre piora. E o teste de provocação, que é um teste diagnóstico, é com o FRIC teste, onde você faz uma pressão leve e avalia a resposta dessa urtica. Aliás, eu na aula de imunologia da urticária, eu botei a foto de 2 médicos que dão aula, né, que são especialistas em urticária. O dele está, o Marcos Mauro, está desaparecido. Foi fazer uma trilha, 12 dias desaparecido. Ninguém sabe onde ele está. Aqui no Rio? Não, na Itália. Ele é alemão, foi tirar férias na Itália, foi fazer uma trilha, 12 dias desaparecido. Dó. Cuidado, trilha sozinho não se faça, gente, pelo amor de Deus. Nem novinho, nem velhinho. Ele não era velho, 56 anos, gente, novinho. Bom, já as urticárias crônicas, muitas das vezes a gente não consegue identificar. Mas o que é mais comum são aquelas infecções que a gente chama de infecções mais persistentes, né, de germes que ficam intracelulares, são mais difíceis da gente exterminar ou de identificar, as hepatites, herpes, H. pylori, infecção parasitária, as doenças autoinflamatórias, as doenças autoimunes, né, doenças da tireoide, doenças endócrinas, malignidades, doenças autoimunes de uma maneira geral. Então, doenças crônicas. Eu costumo dizer o seguinte, quando o paciente chega e a gente vai explicar a urticária, existem 2 maneiras de você abordar a urticária. A urticária, ela pode vir de fora para dentro ou de dentro para fora. De fora para dentro, a urticária é a doença. Eu tomo um remédio e fiquei com urticária. Eu como um alimento e fiquei com urticária. De dentro para fora, a urticária ela é um sintoma daquela doença.
Então, eu tenho uma dor articular, eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho uma diarreia, mas eu tenho urticária também. Então, essa urticária passa a ser uma coisa mais de dentro para fora. O diagnóstico, pela própria lesão, é clássico, a gente não tem, como eu disse, o problema não é o diagnóstico, o problema é a etiologia. Então, diferenciar os episódios agudos, identificar os fatores desencadeantes, ou seja, que o paciente já tem um dermografismo e aí toma um analgésico e piora, é um fator de exacerbação do dermografismo. Direcionar a investigação. O mais difícil da urticária é você sentar com o seu paciente e você levar o paciente para a gente identificar o fator. Né? Porque ele quer dizer que foi aquilo que ele comeu, mas eu tomo Novalgina a vida inteira, por que agora que eu comecei a ter reação, mas eu como isso a vida inteira e por que agora eu estou tendo essa crise? Até você provar para eles quem é o real causador é mais difícil. E estabelecer um tratamento. 90% dos quadros de urticária a gente identifica na anamnese. Então, quando que esse quadro começou, né, quais foram as circunstâncias, o tempo de evolução para saber se ela é aguda ou se ela é crônica, né, a evolução. Então, o paciente, não, eu tenho isso há 5 anos, eu tenho urticária. Tá bom. Com que frequência são as crises? Eu tenho crise 1 por ano, uma vez por ano. Isso não é uma urticária crônica. Não, eu tenho urticária, tem 6 meses eu tenho urticária, mas todo dia eu tenho urticária. Opa, aí o raciocínio é outro. Então, é fundamental você identificar cada crise que tem. Então, frequência das crises, quanto tempo essa crise dura? Eu tenho uma crise uma vez por mês. Essa crise dura 2, 3 dias e depois eu não tenho nada. Então, é um fator agudo que está acontecendo. É aquela coisa que é feita de forma esporádica, né? Que você faz regular. Eu tenho uma crise, em 30 dias eu tenho uma crise que dura 3 dias. Pode ser o alimento? Provavelmente não, né? Provavelmente não. Então, característica da lesão. Se ela deixa cicatriz. Então, se deixar uma lesão residual, se deixar uma cicatriz, não é urticária. Sintomas associados e uso da medicação. Então, tem urticária e mais alguma coisa? Ou esse paciente tem uma dor na barriga e toma um Buscopan e aí tem urticária. E aí foi o remédio e não é o sintoma. Né? Então isso é importante. Fator que melhora ou que piora. O que melhora? O calor piora? A pressão piora? Né? O banho gelado melhora? Se há uma história familiar de urticária, aí vai tender para as urticárias ligadas às doenças autoinflamatórias, né? ou no caso do angedema hereditário. Resposta a tratamento anterior. Isso aqui é importantíssimo. Paciente que tem urticária há algum tempo, as urticárias crônicas, não adianta passar antialérgico porque eu já tomei todos. E aí é aquela história, tomou todos de que forma? Tomei com hidroxizina, mas me dá sono, em vez de eu tomar o médico, passou 3 vezes, mas me dá muito sono, eu só tomei uma vez. Então não melhorou com o antialérgico? Tomei só quando eu posso que eu tomo. Então não possa todo dia, então não toma todo dia. Então também não vai ter uma pouca melhora. Então isso é importante, como que foi o tratamento, para a gente poder adequar se essa resposta foi boa ou não. Na alergia a gente tem o paciente omite ou mente. Então, o paciente no Brasil é médico. Agora, antes já era médico. Agora, com o Dr. Google, ele tem um assistente dele, que é o Dr. Google. Então, ele não vai confessar para você que ele foi lá na farmácia, olhou no Google, viu que dava, foi lá, comprou um remédio. Falou. Se você não souber perguntar, você não vai saber. Então, não adianta perguntar para o paciente se ele assim, você tomou algum remédio? Não, tomei nada. Você não toma remédio para nada? Não, tomo remédio para nada. E quando tem dor de cabeça? Quando tem dor de cabeça, eu tomo dipirona. Tá bom. Se você foi lá na malhação, tá com dor muscular, você trabalhou muito, com dor. Não, aí eu tomo Dorflex. E cólica menstrual? Tenho. Então o que é para cólica menstrual? Ibuprofeno. Quando você vê, minha filha, tem remédio ali, toda semana eu tô tomando um remédio. Então,
forma que a gente pergunta, ou então o homem não toma remédio nenhum. É vitamina, né? É marumbice, né? Não, a minha mulher que dá. Eu não tomo nada não, a minha mulher que dá. A gente já teve paciente aqui com essa história. A gente passou não sei quanto tempo apertando o carro. Não, ó, não tomo remédio, não tomo remédio, não. E vamos de urticária, toma remédio. Aí um dia, aqui, o paciente estava numa sala e eu explicando. Urticária, tudo isso que eu explico para vocês, eu explico o meu paciente. Olha, remédio é a causa mais comum, pode ser o remédio que eu tomo de vez em quando. Então é um remédio que você toma a vida inteira, que você acha que não tem, pode ter sido ele. Então anota o remédio e tudo mais. Eu voltei para a sala e falei assim, doutor, olha só, eu dei um ibuprofeno para ele quando ele tem. Eu não acredito. Acredito. Tirou o ibuprofeno, acabou o seu urticária. Então, o paciente vai uma, você enche o saco. Voltou com urticária, você pergunta de novo. Porque um dia, se for, eles vão confessar. Até porque você está vendo ali que pode ser daquilo. Aí eu brinco, se ele não confessou, você tem que fazer ele confessar. Você está vendo que é aquilo. Mas é difícil às vezes fazer confessar. Isso eu brinquei aqui. Nossa fama é de carrasco. Fica depois da medicação, ou pode aparecer assim. Então o que acontece? Se você faz uso regular, não, eu não tomo remédio nenhum, não. Não, mas quando você tem dor de cabeça? Não, dor de cabeça, às vezes a pessoa acha que dor de cabeça é uma coisa normal. Porque trabalhou muito, ficou muito em pé, essas coisas. Aí tomou, se você tomar uma Novalgina, por exemplo, toda semana, você vai ter crise 2, 3 dias. Mas 2, 3 dias, toda semana, você tem muito mais tempo. Mas é assim, relacionado, por exemplo, tomou, aí passa os próximos 2, 3 dias tem. Aí se você tomar mais, melhora. Melhora. Não tem. Por isso é que quando a gente pergunta, em 30 dias, as minhas perguntas sempre são assim. Com que frequência você tem toda semana você tem essa crise? Não. Tá bom. Então, em um mês, quantas crises você tem? Eu tenho 2 crises por mês. Essas crises duram quanto tempo? Essas crises duram 1 semana. Então você pega 30 dias, é um mês. 15 dias com reação. 15 dias sem reação. Então, você começa a ficar pensando, isso é realmente uma urticária crônica? Ou isso é uma urticária aguda que está persistindo? Esse é o raciocínio. E aí você começa a apertar. O que acontece? Não, é tal dia. Não, todo dia pelo menos eu tenho uma lesão. Opa, aí isso já acende lá a sua luzinha de uma urticária crônica. Aí sim, pode ser por uma doença, pode ser por uma verminose, pode ser uma urticária crônica espontânea. O exame físico. Minha mão está nervosa muito. O exame físico é identificar a lesão elementar, que é o diagnóstico. Pesquisar dermografismo. É muito comum o paciente com urticária crônica espontânea, mesmo urticária aguda, ficar com dermografismo, ou depois que segue a urticária aguda, sobrar um dermografismo. Ver se tem associação de outras urticárias induzidas e identificar ou excluir doença sistêmica, através de outros sinais que não aqueles ligados à pele. E, importantíssimas as ferramentas para avaliação e acompanhamento de urticária crônica espontânea, para a gente saber se o paciente está melhorando ou não. A gente sabe que cada vez mais essas ferramentas, né, de acompanhamento, a gente aqui, vocês têm o PASE, para a gente, da urticária, da dermatite atópica, para rinite, para asma, porque o paciente vai dizer, não melhorei nada. Mas não melhorei nada, você está vendo que o cara está melhor. Mas a gente sabe que urticária também, se eu tenho uma lesão de urticária todo dia, eu vou dizer que eu não melhorei, porque eu ainda está lá. Então essa é uma maneira que a gente tem de avaliar como que esse paciente está evoluindo e a resposta desse paciente ao tratamento. Então essas ferramentas, elas podem avaliar a atividade da doença, a qualidade de vida, ou seja, o impacto que essa doença está tendo na qualidade de vida desse paciente e se essa doença está controlada, está sob controle. Então a gente tem o AS, né, o questionário de qualidade de vida, e o teste de controle da urticária. Esse é o AS, que é a avaliação do score de urticária. Ele avalia
o número de urtica, que aparece em 24 horas, e a intensidade do prurido. Então, a gente pede para o paciente que ele preencha, no dia da consulta a gente avalia e preenche, né? E existe o AS7, que eu vou mostrar lá na frente, que o paciente faz isso durante 7 dias, geralmente 7 dias antes da consulta, para a gente ter uma noção de como esse paciente está evoluindo. Pede para avaliar sempre numa determinada hora, né? Porque se o paciente tem várias atividades, uma hora pode estar melhor, outra hora pode estar pior, então a gente pede sempre que num determinado período do dia ele faça essa avaliação. Então, nenhum é 0, menor que 2 lesões ou prurido leve 1, né? 20 a 50, 2 prurido moderado 2 e 3, grande quantidade de lesão e prurido intenso. O AS7 é cada uma dessas a cada dia da semana. E aí nós vamos considerar quanto menor o AS7, melhor controlada está o paciente, melhor controlado está o paciente. E quanto maior, mais grave é. Com o controle, o questionário de controle o teste de controle orçário, tá? São perguntinhas bem curtinhas, são 4 só. E ao contrário, quanto maior for o score, mais controlada está essa urticária. E do qualidade de vida, quanto menor o score, melhor é a qualidade de vida, ou seja, menor é o impacto que a urticária tem na qualidade de vida do paciente. Essas mesmas os questionários podem ser usados para aquele paciente que tem só angioedema. A gente recebe muito pouco o angioedema sozinho aqui, sem urticária, até porque é um diagnóstico maior, ou é remédio, ou é angioedema hereditário, e acaba não ficando aqui com a gente. Quanto a exames e testes laboratoriais para urticária, de uma maneira geral, são pouquíssimos os exames. Né? Nós somos do tempo que fazia-se um screening para achar a causa da urticária e muitas vezes não achava. E na verdade só às vezes confundia, porque dava positivo para alguma coisa, achava que aquilo era o culpado e na verdade não tinha culpa nenhuma na história. Então, para as urticárias espontâneas, não tem nenhum exame específico. Para a urticária crônica, para aguda, não tem nenhum exame específico. E para crônica, hemograma, existem aqueles marcadores que deixam eu falar um pouquinho lá na frente. Mas geralmente são provas de atividade inflamatória que você vai procurar. Para as urticárias induzidas, são os testes de provocação de aparecimento dessas urticárias. Exames laboratoriais, de uma maneira geral, como eu falei, a urticária aguda e espontânea, que você não tem nenhum fator que correlacione com a urticária, não há necessidade de pedir nenhum exame. E para a urticária crônica e espontânea, existem algumas medicações, alguns exames, muito mais para você avaliar a resposta, o prognóstico desse paciente, do que propriamente identificar quem é o fator desencadeante. Isso aqui é importante. Muitas das vezes, como eu falei, o anti-inflamatório ele é um fator desacerbador de uma urticária crônica. O anti-inflamatório tem 2 situações na urticária. Ou ele é o fator desencadeante, ou ele é um fator exacerbador. E para quando você tem alguma história específica, você vai procurar, através de exames, aquela sua dúvida. Acha que é uma infecção respiratória? Vai procurar infecção respiratória. Acha que é infecção urinária, infecção dentária, pneumonia? Você vai procurar. A biópsia, ela só vai dizer se é urticária, ela não tem como identificar o fator desencadeante pela biópsia. E a triptase vai mostrar para a gente se é anafilaxia. O diagnóstico diferencial. O diagnóstico diferencial entre a chamada urticária ou a lesão urticariforme, que na verdade o termo é urtica. Então, a urticária são lesões típicas, a lesão, eritema papular, fugaz, desaparece 24 horas sem deixar sem deixar lesão.
As lesões urticariformes, elas são placas mais persistentes, são mais infiltradas, elas demoram um tempo maior a desaparecer. A distribuição da urticária é assimétrica e a urticariforme tende a ser simétrica. Não deixa cicatriz, deixa cicatriz, hipo ou hiperpigmentação. Não há outras lesões associadas, então é só urtica, ou no máximo angioedema, e aqui tem outras lesões, pápulas, vesículas, crostas, todas são pruriginosas, e o angioedema geralmente está associado à urtica, não tão frequente a lesão urticariforme. Aqui é um quadro recente para diagnóstico diferencial de urticária crônica, com placas de urticas crônicas. Então, aqui tem um caminho. Se você não tem nenhum sintoma sistêmico, né, então a urticária, ela é a doença. Então, aí você vai só diferenciar se ela é aguda, se ela é crônica, se ela é induzida, se ela é espontânea. Se ela tem outros sintomas sistêmicos, essa urticária faz parte de um quadro sistêmico. Então, aí você vai começar a investigar outras doenças que podem estar associadas a essa urticária. Ou que ela seja a manifestação principal, ou que ela seja mais um fator. Aí tem as doenças autoinflamatórias, que têm aparecido bem frequentes, né? As malignidades, as doenças autoimunes, né? Tudo isso pode vir associado com a urticária. Aqui eu botei só, isso aqui é uma reação aplicada de inseto, isso aqui fica uma cicatriz, então isso não é urticária, isso aqui é escabiose, a lesão é diferente, isso aqui é um eritema polimorfo, então a lesão em alvo característica, isso aqui é uma vasculite, então ela tem uma coloração diferente, ela tem a palpação ela é diferente, e aqui é um herpes zoster, não dá para ver direitinho, mas tem umas vesículas aqui. São diagnósticos diferenciais muito clássicos. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando tem um caso de mosquito que causa aquela urtica na hora, a gente já pode chamar esse tipo de estrófilo? Não. O prurigo estrófilo, ele só vai ser, como o nome diz, se você tiver um prurigo ali. Então é aquela reação inflamatória após a picada do mosquito. O mosquito pica, a saliva do mosquito causa um processo inflamatório que ali fica persistente e ali ele faz uma lesão nodular. Ali é considerado prurigo. A picada, né, que a gente tem, e que em meia hora não tem mais nada, que forma uma urtica sim, aquilo a gente pode dizer que é uma urtica, né, é uma lesão, é uma resposta normal à saliva do mosquito. Prurigo é quando tem lesão. Aqui um quadrinho do angioedema sem urticária, que é extremamente importante. Esse angioedema sem urticária, a gente divide ele em angioedema com ação da bradicilina, ou angioedema com ação da histamina, ou estaminérgico, ou bradicinérgico. E aí nós vamos ter o angioedema hereditário ou adquirido, o hereditário com ou sem deficiência do inibidor de semisterase. E aí tem as mutações, e o estaminérgico, que é o alérgico propriamente dito, ou ligado à urticária crônica espontânea, mas aí você vai ter só mesmo o angioedema, você não tem urticária, anti-inflamatório e inibidor da EPA. Cadê o inibidor da EPA? Porque ele era medicina. Tá? E o idiopático é que você não achou ainda. E que agora, assim como a urticária crônica idiopática, estamos sendo chamados de urticária crônica espontânea ou angioedema crônico espontâneo. O raciocínio é o mesmo, o tratamento é o mesmo. Pode explicar a diferença do autoimune para o autoalérgico? Sim. O autoimune é aquele que você tem uma IgG específica contra um autoantígeno. A autoalérgica, você tem uma IgE específica contra um autoantígeno. Essa é a diferença. Aí é tipo 1, o tipo 2B. Tipo 2B. 2B é autoimune e 1 autoalérgico. Lembrar assim, autoalérgico, alérgico, IgE. Imune, IgG. Autoalérgico, você tem uma IgE específica a um autoantígeno.
Por exemplo, uma IgE específica ao TPO, a tiroperoxidase, que é o mais comum delas. Isso seria tipo 1. Tipo 1, urticária autoalérgica ou urticária tipo 1, ou urticária crônica espontânea, ou autoimune. Você tem uma IgG, que é o mais comum, ou IgM, contra um autoantígeno. Por exemplo, uma IgG contra o receptor de alta afinidade da IgE no mastócito, ou contra a própria IgE. Isso é uma autoimune. É autoinflamatório, não tem cor. Autoinflamatório, ela está ligado à imunidade inata. Autoimune está ligado à imunidade adaptativa. Tem exemplo da autoimune? Autoimunidade da anti-inflamatória? Da autoimune. Comentou agora. 2. A urticária crônica. A urticária crônica espontânea é aquela, por exemplo, a urticária crônica espontânea autoimune, ela não responde muito bem ao omalizumab. É uma urticária mais resistente, entendeu? Você não tem uma facilidade, geralmente você vai evoluir para usar imunossupressor. Pega o receptor de autoimune. Porque pega o receptor de autoimune. Mais fácil. Não toca. Como seria o receptor autoalérgico? Autoalérgica? Gente, a urticária crônica espontânea, né, ela é esse exemplo. Os mecanismos que tem, esses são os envolvidos. Esses mecanismos envolvidos, considera-se com isso que a urticária crônica espontânea seja uma doença autoimune, seja ela autoalérgica ou autoimune. Então, cada vez estão se identificando esses autoantígenos. Na verdade, os anticorpos anti esses antígenos, autoantígenos. Existe uma porção identificada. Mas, por exemplo, o paciente que tem uma urticária crônica espontânea, que você vai dosar anti-TPO e ela está alta, você vai, então, assim, é muito mais para prognóstico. Tá? Você vai ver que esse paciente é um paciente que tem uma doença mais persistente, é uma doença que é um pouco mais intensa, é uma doença que demora você a ter bom controle. Você sabe que só o antihistamínico provavelmente não vai segurar essa onda, você vai ter que evoluir para a segunda líquida, que é o omalizumab. Então, essa diferenciação entre autoalérgico e autoimune é muito mais em termos de prognóstico do que em termos de identificação. Tá? É importante saber porque isso ajuda você a ver como esse paciente vai evoluir. Um paciente que você mede, como eu falei, vai lá e dosa a anti-TPO, está alta. Esse paciente, você faz o omalizumab, ele responde bem, opa, ele está lá dentro do que a gente espera que ele vai acontecer. Então, não, o paciente está com baixa, IgE é normal, né? tem lá umas características que são normais, então você sabe que ele vai evoluir de uma maneira mais esperada. O paciente que tem angedema, paciente que tem dificuldade, aquela lesão que você está dando, já deu 4 comprimidos e nada, você está esperando 2, 3 semanas e nada, esse paciente você quase que atribui esse mecanismo autoimune a essa doença. Basicamente para isso. É importante para a gente poder, às vezes, direcionar o tratamento e não ficar cozinhando. Né? O paciente está com uma lesão que está demorada, que é difícil de responder. Você está dando um anti-inflamatório, está dando um antihistamínico, já fez 2 vezes nada, fez 4 vezes nada, não adianta você ficar esperando porque não vai segurar não. Passa logo para o outro ponto que vai dar. Ah não, o paciente tem todas as características para ser autoalérgico, então vamos segurar um pouquinho, deu 4, poxa, melhorou, então vamos segurar um pouquinho e vamos ver como ele vai evoluir. Porque, como eu digo, só quem tem urticária sabe o que é. Né? E urticária crônica não é para os fracos. Esse aqui é só um quadrinho para diagnóstico diferencial. Né? Então, aquele paciente que tem angioedema sem urtica, né? Sem urticária, você vai dosar primeiro o C4 e a partir daí você vai definir se ele é hereditário ou não, se ele é adquirido, se ele está ligado ao medicamento, ou se ele vai ter que cair
do estudo genético. Mas o exame de screening inicial é o C4. E o tratamento, bom, o que é mais importante do tratamento é que a gente fala sempre, não só da urticária, mas da urticária crônica principalmente, mas aguda, é você explicar para o paciente que aquilo vai embora, tá? Você só não tem como dizer quando que vai embora, então o paciente tem que ter essa garantia que aquilo vai embora, tá? E é controle completo dos sintomas. Não é aquele paciente que tem o AS7 igual a 0 ou marginando 6 ou 7. Ou o CT acima de 12. Esse paciente, tá, com essas ferramentas nessa medida, você considera que a urticária está controlada. Os cuidados gerais, então, afastar o agente etiológico, controlar os outros agentes, combater doenças associadas, orientar paciente em relação a medicamentos. Então, isso aqui é importantíssimo também. E o tratamento medicamentoso da urticária, ele é antihistamínico e imunomodulador. Em nenhum momento vocês viram eu falar em corticoide, vou repetir. Corticoide na urticária, principalmente na urticária crônica, ela é para resgate, cursos curtos, né, de 5 a 7 dias, se tanto, máximo 10 dias, mas é só para tirar do curso maior, não é para persistir. Esse aqui é o último algoritmo do tratamento da urticária, esse aqui é a urticária crônica. Então você vai margeando com os scores, né? Dose habitual de antihistamínico de segunda geração, não resolveu em 2, 4 semanas, quadruplica, não resolveu, omalizumab. Resolveu, vai tirando, vai espaçando a dose. Não resolveu, confirma que isso é urticária, aumenta a dose do omalizumab e, se não resolver, ciclosporina. Eu estou bem com uma paciente, já está usando 600 miligramas de omalizumab e nada, nem reduziu as urticárias. Dá vontade de você chorar. Aqui eu botei um quadrinho para vocês tirarem foto, porque isso é antihistamínico de segunda geração com as doses, de modo de aplicação, para adulto, para criança. Então, a boa parte deles agora a gente pode usar em criança a partir de 6 meses, isso já é bom. Vocês vão receber aula, vocês vão ver. A anti-GE, o omalizumab, ela está preconizada para criança acima de 12 anos. Se a criança tem menos de 12 anos, você pode fazer um laudo, porque abaixo de 12 anos o omalizumab é usado para asma, então já tem segurança. A ciclosporina, que é uma medicação que o alergista não domina tanto quanto vocês, dermato. A gente, teoricamente, só sobe para nós para urticária e para dermatite atópica, e para dermatite atópica a gente acaba usando o metexato por conta de uma segurança maior, né? Mas comparando a ciclosporina com o metexato, a ciclosporina ela é mais rápida de ação, né? Ela tem uma ação mais rápida, ela é mais eficiente. O problema é exatamente isso aqui, é a monitorização e a quantidade de efeito colateral que esse tipo de medicação pode levar. Tá? A dose preconizada é de 3 a 5 miligramas por quilo dia. Os imunobiológicos, né, que também estão aparecendo, porque cada vez a gente consegue mais identificar aqueles pacientes que não respondem ao omalizumab, não respondem à ciclosporina, então a gente vai ter que andar com um passo a mais. Atualmente já tem estudos já avançados com o dupilumab e com esse aqui, remibrutinib, que é o é uma pequena molécula, inibidor da tirosina quinase de Bruton, e esse aqui, barzolvolimab, que é o inibidor de KIT. KIT é um receptor do mastócito, e esse aqui, lirentinimab, que é o inibidor de Siglec. O Siglec, a tirosina quinase de Bruton e o C-KIT, eles são receptores do mastócito. Então você teria que eles fazem com que aquele
mastócito nervosinho, que a gente conversou na imunologia da urticária crônica espontânea, ele tende a acalmar essa ativação mastocitária espontânea. E essas mensagens finais importantes. Urticária é uma dor de cabeça para todo mundo, tá? Não é só para vocês, não, para nós também. Então, o que é importante? Tá? Não culpe alérgenos misteriosos. Converse com o paciente. Prove para o paciente que aquilo não pode ser o presunto que ele comeu. Porque hoje ele come presunto, tem, amanhã ele não come, tem também, então não pode ser o presunto. Ah, não, então tira. Ah, você acha que é o presunto? Tira o presunto. Aí ele vai ficar assim, ah, mas não é bem assim, aí você vai saber logo que não é bem assim. Então é importante. Né? Então, dizer para o paciente que aquilo é alimentar, que aquilo é o corante alimentar, né? Você só vai criar confusão, vai criar uma paranoia no paciente, que ele vai começar a ler tudo aquilo para ver o que tem e não vai adiantar nada, porque ele vai continuar tendo urticária, que é pior de tudo. Seja um Sherlock, para urticária não existe exame específico. Você tem que procurar, perguntar, até que um dia ele vai confessar ou a causa vai aparecer. Ou você vai controlar a urticária. Então, o tratamento da urticária na criança é igual ao do adulto, então não tem diferença. Dose habitual, dose quadruplicada. E dieta alimentar restritiva não é indicado para urticária crônica. A gente está cansado de receber paciente que fez lá um teste que a gente não sabe de onde, que aí que não pode comer frango, não pode comer tomate, não pode comer isso, não pode comer aquilo, chega desnutrido, chega mal, e o que é pior, mais uma vez, com urticária. Então isso aqui, não, eu acho que é o alimento. Se você acha que é o alimento, tira aquele alimento durante 4 semanas e pede para observar. Se continuou, aquele alimento não é o culpado, volta o alimento. Tá? E é isso.